Então, o sonho, e como tudo que faz parte, toda a estrutura, tanto física quanto psíquica, o sonho é da estrutura psíquica, né? Ele tem uma função, né? O sonho, ele tem, aliás, de imediato eu posso dizer duas funções. Primeiro, de manter a pessoa dormindo, né? Precisamos de recuperar toda a energia gasta. E muito mais do que isso, o sonho tem o propósito de fazer uma elaboração psíquica, né, de material inconsciente, ou seja, desconhecido, né, da nossa consciência, e ele tem o propósito de realizar desejos. O sonho da minha vida é ter uma casa enorme com piscina, tudo. Uma casa chique, linda. O que eu mais acho incrível do sonho é que no sonho você pode ter uma coisa e pode conseguir uma coisa que você nunca terá na nossa realidade. Até mesmo eu nunca voei, por exemplo, mas eu já conversei com muita gente sobre isso. E, por exemplo, eu sei como é que é voar, mesmo nunca voando, porque eu já sonhei com o White e ele reproduz exatamente a sensação que é você voar, como se eu voasse realmente, né? Não lembro muito dos meus sonhos, mas eu lembro desse que eu tava numa Kombi e eu sonhei com o Voldemort, que é o vilão de Harry Potter. Eu sou muito fã de Harry Potter. E nesse sonho ele aparecia pra mim dentro dessa Kombi e a Kombi tava cheia de bananas. E aí a gente começava a duelar com um duelo de varinhas. Só que no meu duelo ele jogava bananas em cima de mim. E eu não sei por que ele fazia isso, mas ele fazia. E aí depois a Kombi tava passando por um local que é uma rua onde eu moro, lá na minha cidade. E aí ele começava a subir essa ladeira e era ele atirando banana em mim, eu tirando as bananas de volta, soltando feitiço de um lado pro outro. E eu só me lembro da última coisa, era ele tentando soltar um Avada Kedavra, que é o feitiço da morte. E aí eu acordei. Os sonhos, eles vêm na medida que há uma possibilidade, uma passagem, né? Depois de todo o conteúdo ser transfigurado de maneira que não apareça tão claro para a pessoa, né? Porque também é até uma certa defesa que o nosso psiquismo tem de não deixar o material inconsciente surgir na consciência de uma maneira tão claro que poderia chocar a pessoa, os nossos valores, né, e com expectativas que temos de nós mesmos. Eu tenho sonhos muito confusos de vez em quando, é meio até psicodélico. Voar em cachorro, ver rio correndo ao contrário, uns negócios muito loucos mesmo. Escreva como se estivesse dormindo e sonhando. As frases desconexas como no sonho. É difícil, estando acordado, sonhar livremente meus remotos mistérios. Clarice Lispector. Eu tive um sonho, eu criei totalmente as pessoas e as personalidades delas, sem nunca ter visto, eu não conhecia as pessoas. Foi uma experiência muito doida que... Primeira vez era assim, era uma menina que eu conheci, ela morava no Paraguai, por exemplo. Eu nunca fui no Paraguai. Não, eu já fui, mas na época eu nunca tinha ido. Aí eu conheci ela e ia para lá pro Paraguai. Aí o sonho, aconteceu muita coisa, e eu fui pro Paraguai e acabou, eu acordei. No outro dia eu dormi e eu continuei no sonho que eu tava. Tipo assim, eu chegando no Paraguai, pegando uma bicicleta de alguém que eu não conhecia e indo na casa dela. Aí foi assim, desenvolvendo, dando os detalhes do sonho. E aí eu acordei de novo. No outro dia, eu falei assim, esse sonho vai ter que continuar. Era como se eu estivesse tendo duas vidas. O sonho, por mais que a noite tenha 8 horas, em média, minha noite de sono, eu via todos os detalhes, parecia que era um dia, assim, nessas 8 horas parecia que era um dia. Aí eu cheguei no terceiro dia, eu fiquei tão empolgado para me dormir, para continuar, porque eu tava tendo duas vidas, assim, conhecendo outras pessoas que nunca existiram na minha vida, com outras personalidades, e eu fiquei com tanta pressa de dormir que eu dormi muito cedo, assim, só que eu dormi e não aconteceu mais nada. Não é possível você traduzir o sonho com a lógica de 2 e 2 são 4, né? Ele tem toda uma dinâmica diferente, que só é possível traduzir e entender o que o nosso inconsciente nos diz através do trabalho de análise. Que meu pai é muito alto e não magro, mas assim, normal, né? Aí
E no sonho, ele ficava muito baixinho, tipo um anãozinho mesmo, e muito gordo. E com os dentes muito afiados, era muito engraçado. E minha casa era assim, era muito grande, assim, no sonho. E eu chegava assim, em casa, normal, adolescente, e ele vinha todo falando alto, e via pra cima de mim, cadê meu jantar? Aí do nada ele queria me assar pra comer, sabe? Ele queria me comer, assim, literalmente, com garfo e faca e tudo, um canibal mesmo. E eu já tive esse sonho umas 3, 4 vezes já. E é, tipo, a mesma coisa sempre. Eu já sonhei, por exemplo, assim, são sonhos totalmente sem nexo. O último sonho que eu tive desse, até hoje eu lembro de tudo, mas não faz nenhum nexo pra mim, foi uma vez que eu sonhei com a imagem do universo. Penso no universo, assim, uma nebulosa, sei lá, qualquer coisa parecida. E eu sonhei que eu tava olhando pro universo assim, foi um sonho relâmpago também. Foi, tipo assim, foi 2 minutos de sonho. Eu sonhei que eu tava olhando pro universo, aí chegou Zeus, com o capacete do Darth Vader, de Star Wars, me entregou, assim, e acabou o sonho. Minha mãe sonhava, sempre, depois que eu nasci, minha mãe sonhava com um cara de chapéu e roupa toda branca. E ficava com muito medo dele. Meu tio sonhava com a mesma pessoa, o cara de chapéu e camisa... E aí um dia minha mãe foi contar pra meu tio que tava com medo, tava sonhando muito com esse cara toda hora. E ele contou que sonhava com a mesma pessoa e a descrição foi igualzinha. O primeiro sonho foi numa terça-feira e eu sonhei que a minha irmã estava grávida. E o segundo sonho foi uma semana após, eu sonhei da maneira como que a minha mãe tinha descoberto, pegando papel no fichário depois de uma ligação, no fichário da escola, que ela ainda estudava. Depois que eu acordei, minha mãe ligou, que a mulher do laboratório tinha ligado e contou pra minha mãe que a minha irmã estava grávida. E foi quando a minha mãe achou o papel do exame de sangue dentro do fichário da minha irmã. Então foi um dos sonhos que marcou, que foi exatamente como eu sonhei que aconteceu. Os sonhos, na verdade, né, se você fosse dar a história até de tribos indígenas, hoje até extintas, né, por exemplo, os índios norte-americanos, eu diria os americanos, não só os norte-americanos, eles davam uma importância enorme aos sonhos com essa função de proteção ou de previsão de guerras ou de catástrofes, né, ou de alguma coisa que eles poderiam, até mesmo de boa fortuna. Então tinha entre eles, ou alguns, né, que por prova, né, eles eram por prova no sentido de eles terem algumas vezes já testemunhado que o que eles sonharam, né, de fato aconteceu, ou previu, ou preveniu alguma situação que eles precisavam de evitar. Eu acredito que o sonho seja uma coisa bem mística, porque desde que eu era pequena minha mãe fala que dependendo com o que você sonha, certas coisas podem acontecer, meio que é uma forma de prever o futuro. Por exemplo, a minha mãe sempre quando ela sonha com dente, alguma coisa assim, ela fala que alguém vai morrer. E se você sonhar com, sei lá, com algum tipo de fruta, alguém vai ficar grávido, sempre tem esse tipo de superstição sobre os sonhos. E eu acredito nisso. Um sonho muito engraçado foi que eu sonhei que a atriz que fazia o filme Amor francês, que foi indicar ao Oscar, era a avó de uma amiga minha, e a gente estava tomando chá na casa dela em São Paulo, e os padrinhos mágicos vieram me avisar que eu precisava pagar um boleto. E esse boleto era um boleto do vestibular que eu ia fazer. Então foi um sonho meio aviso, meio engraçado. E a gente estava no meio da ditadura militar. Todo mundo, cara pintada, apanhando pra caralho, sendo presa. E nós, tomando chá, os padrinhos mágicos apareceram e deram um boleto na minha mão. Aí eu acordei e fui pagar. Aí eu consegui aprender, por causa disso, de ter tanta mudança e tanta insistência nesses sonhos assim, que eu comecei a desenvolver a capacidade de sair. Falei, não, eu quero sair desse sonho, não quero mais ver isso que eu tô vendo, é muito pesado pra mim, eu não aguento isso. Foi aí que eu comecei a tentar pensar assim, eu acordado e diferenciar eu dormindo, o que acontecia.
Então eu comecei a escrever não faz muito tempo, eu fiquei escrevendo durante uns... entre 6 meses, assim, eu comecei a ficar escrevendo meus relatos pessoais sobre o sonho, assim. Antes de eu dormir, cada noite eu fazia uma experiência. Eu notava a posição que eu dormia, se interferia em alguma coisa. Eu notava o que tinha acontecido no meu dia, se eu tinha feito muita atividade física, foi um dia mais parado, assim. Eu comecei a anotar tudo. E nesse ensaio que eu fiz aqui, até fiz uma arte dele, eu nomeei de ensaio dimensional. E nele eu pude perceber, eu sei que não se aplica para todo mundo, é só para mim talvez. Mas eu quis entender. Aí cada noite eu punha dia 1, posição virado para a direita. Noite tal, dia tranquilo. Eu notava todos os detalhes que eu achava que poderia intervir nos meus sonhos. Comecei a perceber que se eu controlasse cada movimento e cada ação, eu poderia, não talvez controlar totalmente o sonho, mas poderia dar um direcionamento para o que eu queria sonhar. O sonho tem seus mecanismos próprios e nunca é possível interpretá-los à luz da lógica consciente, que aí não vai fazer sentido algum, né? A interpretação de sonhos é um trabalho, a princípio eu disse, né, o Freud se dedicou anos e anos a entender, onde ele vai trabalhar diversos conceitos, estudando, e na verdade o sonho também ele tem esse propósito de ajudar a pessoa a elaborar um conteúdo psíquico, não é? E de uma maneira geral ele revela medos, desejos, preocupações. Ele é formado de uma certa maneira também com um conteúdo que o Freud deu o nome de restos diurnos. São percepções de situações que a pessoa viveu, às vezes até de uma percepção não tão consciente assim, mas o sonho vai pegar aquilo e vai condensar, né, com outras percepções, com outras situações, por uma associação de ideias, e ele vai construir um filme, não é? Que aparentemente não há lógica alguma, porque ele une pessoas e situações que aparentemente, pela nossa compreensão consciente, não faz sentido à nossa lógica. Mas é muito interessante a gente saber que funciona em nós, né, uma instância da qual nós não temos domínio, mas de uma certa maneira nos domina. Odeio sonhar por causa disso. Nós vemos como estamos internamente. Não dá para disfarçar diante de um sonho. Através das nuances de delírio sem nexo, revelamos uma radiografia das nossas partes internas, implacável, em que cada mancha, mesmo após 1000 lavagens, pode ser detectada, gritante, no lençol que encobre as nossas verdades. Fernando Young. Remember when you were young, you shone like the sun, shine